Bom dia a todas. Eu sou a professora Márcia de Lorenzo, da Escola Técnica de Saúde da UFPB, ministra da disciplina de enfermagem em emergência. Estamos aqui hoje para a aula de emergência no acidente vascular encefálico. A aula de hoje será postada no YouTube e os materiais de leitura e exercício estarão na plataforma SIGA-A da UFPB. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vamos iniciar a nossa gravação. A partir de agora, por favor, coloquem lá no chat do WhatsApp que eu não permito entradas, ok? Porque senão vai atrapalhar a filmagem aqui. Então, meninas, obrigada pela presença. Eu vou começar apresentando para vocês aqui o PowerPoint da nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Minhas garotas veem o PowerPoint. Sim, professora. Ok, meninas? Ok. Então, vamos lá. Faltou fazer uma coisinha aqui, um detalhe. Eu preciso desligar minha câmera. Bom, atendimento de emergência em acidentes vasculares encefálicos. Acidente vascular encefálico é definido como um déficit neurológico, geralmente focal, de instalação súbita e rápida, evolução, de causa vascular, relacionada a alterações estruturais ou funcionais do vaso. É popularmente conhecido como derrame. Aí fulano teve um derrame. Mas o que é exatamente um derrame? Um derrame, minha gente, é uma falha na circulação sanguínea cerebral, em uma artéria cerebral. Essa falha, ela pode se dar por uma obstrução dessa artéria, ou pelo rompimento da artéria. E aí, quando a artéria obstrui, do ponto de obstrução em diante, não tem irrigação de sangue, não tem chegada de oxigênio nem de nutrientes. Quando a artéria se rompe, você tem a mesma coisa, falta de chegada de oxigênio e de nutrientes, além da coleção de sangue que se forma a partir daquela hemorragia. Né? Então, esses dois mecanismos, eles podem se dar assim, proporções pequenas até proporções bem grandes. Instalação súbita e transitória até instalações permanentes. Com déficits, imagine que uma coisa dessa, um acidente desse tipo, causa consequências neurológicas na pessoa, né? O cérebro é o nosso centro nervoso. Então, as consequências neurológicas disso aí são muitas também. E elas dependem da área onde o acidente vascular encefálico ocorreu. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o cérebro, ele é muito vascularizado. Aqui nessa imagem a gente tem a rede vascular do cérebro, né? Então tem os capilarezinhos bem pequenininhos, ó. É muita ramificação de vasos sanguíneos no cérebro, tá? E é dependendo do tamanho da obstrução, do tamanho do vaso em que essa obstrução ocorreu, ou do tamanho do vaso que foi rompido, é que a gente tem consequências maiores ou menores do AVE. Não se usa mais a antiga nomenclatura AVC, que era o acidente vascular cerebral. Hoje em dia se fala AVE, acidente vascular encefálico, porque quando a gente fala encéfalo, a gente compreende várias estruturas dentro da caixa craniana. Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo. Quando você fala cerebral, você está se referindo só ao cérebro.
No entanto, o cérebro é uma das estruturas que se alojam na calota craniana, na caixa craniana, certo? Então, a nomenclatura é AVE, acidente vascular encefálico, porque o encéfalo envolve o conjunto do cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, mesencéfalo. Olha, os acidentes vasculares encefálicos, eles podem ser do tipo isquêmicos ou do tipo hemorrágicos. Os isquêmicos são a maioria dos casos. Eles perfazem cerca de 80% dos casos. Isquêmico significa que faltou oxigenação, tá? Então, os isquêmicos são aqueles causados por uma obstrução. A causa mais comum dos isquêmicos: trombose de grandes artérias, embolia de origem cardíaca, trombose de pequenas artérias. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença do que é uma trombose e do que é uma embolia, tá? Ainda dentro da classificação dos isquêmicos, nós temos o ataque isquêmico transitório, que é um tipo de AVE com regressão completa do déficit neurológico em menos de 24 horas, ou seja, existe o ataque isquêmico, em que tem uma obstrução ao fluxo de sangue arterial ao cérebro, e essa obstrução não se desfaz espontaneamente, então a obstrução fica lá e aquela área vai realmente infartar, porque ela não vai ter fornecimento de oxigênio e nutrientes. E existem ataques isquêmicos transitórios, em que você tem uma obstrução de fluxo numa determinada área passageira. Às vezes é uma coisa que dura poucos minutos, tá? E às vezes, em 24 horas, você tem regressão do quadro neurológico. Ou seja, aquela obstrução se desfez espontaneamente. É o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Já os casos de acidente vascular hemorrágico, acidente vascular encefálico hemorrágico, eles acontecem em menor incidência. São cerca de 20% dos casos. Porém, eles são mais fatais do que os isquêmicos. Os isquêmicos costumam deixar a pessoa sequelada, acamada, com diminuição da marcha, déficit na força, um dos dois lados do corpo, né, que a gente chama de mídios, um dos dimídios corporais afetados, dificuldade de compreender, de enxergar, de falar, deixa você sequelado. O hemorrágico, ele é mais fatal, ou seja, a probabilidade da pessoa morrer é muito maior, tá? Então, eles são fulminantes, né? Mais rápidos e fulminantes do que os isquêmicos. Tudo certo até agora? Posso continuar? Pode, professor. Pode. E qual a diferença de trombose e a diferença entre trombose e embolia? No acidente vascular encefálico isquêmico, esses são dois mecanismos Ixi, Maria, hoje está difícil, viu? Pelos quais o AVE isquêmico acontece, tá? Na primeira imagem aqui, a gente vê um vaso, acho que é uma veia, ou é uma artéria, cujo fluxo sanguíneo está normal. Tá vendo aqui as hemácias passando pelo vaso, tudo certinho. No vaso com trombose, você tem ali a formação de um trombo, que pode ser a partir de uma placa de aterosclerose, tá? E esse trombo, ele obstrui parcialmente a passagem do sangue. Digamos que esse trombo cresça, de forma a ocluir a passagem de sangue, aí a gente vai ter uma trombose, uma oclusão por trombose, tá? Na embolia, o que é que a gente tem? Uma parte desse trombo se rompe, libera um elemento solto dentro da circulação, que é o que a gente chama de êmbolo. Esse êmbolo
vai caminhar, 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 e vai achar um vasinho menor, onde ele vai acabar obstruindo a passagem, tá? Esses êmbolos, eles costumam se formar após acidentes traumáticos, após procedimentos cirúrgicos de grande porte, cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar, cirurgia de grandes ossos. A gente tem visto muito esses êmbolos nesses procedimentos clandestinos de estética. A pessoa foi fazer implante de silicone líquido na casa de fulano de tal. Já ouviram falar, né, minha gente? Injetou silicone nos glúteos, silicone líquido. Não dá 24 horas, a criatura está passando mal, morre. É uma embolia, tá? Na hora da injeção do material lá, ou o próprio material, ou a ruptura dos tecidos, né? Levou à formação de coágulos. Esses coágulos entram na corrente sanguínea e formam êmbolos. E quando eles entram no pulmão, formam o que a gente chama de embolia pulmonar. E aí obstrui uma parte da circulação do pulmão e é fatal, como a gente tem visto, né, em alguns casos na TV, tá? Então, essa é a diferença de trombose e embolia. Mais uma imagem para a gente ver como esse processo se dá no cérebro. Você tem aqui a imagem do cérebro, tá? Artéria carótida interna, artéria cerebral média. Na artéria cerebral média, a gente tem a formação de placa aterosclerótica. Como é que se forma uma placa aterosclerótica, minha gente? A placa se forma ao longo de muitos anos, numa vida regrada a comida gordurosa, gordura animal, né? Uso de cigarro, sedentarismo, anticoncepcionais, estresse. Então, as placas vão se formando ao longo do tempo. Se essa placa sofre uma ruptura, tá? E libera um certo conteúdo, ou chega a um coágulo de algum lugar, um êmbolo, você tem aqui uma obstrução. Observe que a obstrução oclui completamente a passagem do sangue. Ou seja, o sangue veio até aqui, daqui em diante, ele não passa mais. Então, toda a área cerebral que era irrigada deste ponto em diante, começa a entrar em sofrimento por falta de oxigênio e por falta de nutrientes. Se esse problema não for resolvido a tempo, essa área vai morrer, porque sem oxigênio e sem nutrientes, o tecido cerebral morre, certo? Começa morrendo da área principal e continua também sofrendo na área ao redor. Depois eu vou mostrar para vocês esse sofrimento. A trombose de grandes artérias está geralmente relacionada à aterosclerose, com ocorrência de oclusão arterial tromboembólica e reduz o fluxo sanguíneo cerebral. Tem um vídeo. Vamos ver o vídeo no YouTube, falando da formação dessas placas, que ele ajuda a gente a esclarecer nossas ideias. Para entender melhor os efeitos da água, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. Este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom, porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica.
Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas, às vezes, mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. AstraZeneca. Revisamos, né, meninas? A formação da placa aterosclerótica. Eita, danos. Aos 6 anos de idade, a Mira está traumatizada. Não, Mira, mulher, agora não, peraí. Sim, revisamos a questão da formação da placa aterosclerótica, né, levando à trombose, e quando ocorre o rompimento dessa placa, ou formação de algum coágulo, né, esse fragmento que se rompeu, ou esse coágulo solto, vira um êmbolo, e mais na frente obstrui um outro vaso, né, que é o que a gente chama de embolia. Dúvidas quanto a isso, meninas? Não, senhora. Senhora. Mais uma vez a imagem, né, de como se forma a aterosclerose. Na primeira imagem, a gente tem uma artéria, o lúmen, a luz de uma artéria saudável, sem placa de colesterol. Na segunda, a gente tem uma pequena placa de colesterol, com pouca repercussão no fluxo de sangue, o sangue ainda passa. Na terceira, uma grande placa de colesterol, estável, causando uma obstrução parcial do fluxo de sangue. Na quarta imagem, uma placa de colesterol instável, se rompeu, está rompida aqui, levou à formação de um coágulo, né, por esse rompimento, causando trombose da artéria e obstrução do fluxo de sangue. Tá? Isso acontece no cérebro. Todos aqueles vasinhos que a gente viu, ó, nessa rede toda aqui, se acontecer em algum desses pontos, acontece o que a gente chama de acidente vascular encefálico, isquêmico, tá? Para que ele seja hemorrágico, é preciso que o vaso se rompa. Até agora a gente não falou em vaso rompendo, só falei em vaso obstruindo. A suspeita de acidente vascular encefálico isquêmico deve existir nos casos em que ocorra um déficit neurológico de instalação súbita. A apresentação clínica vai depender da região cerebral comprometida. Então, vejam bem, quando ocorre uma obstrução daquelas num vaso cerebral, em poucos minutos, a pessoa vai apresentar sinais e sintomas. E há certos sinais e sintomas que são bem típicos e descritivos de que aquilo se trata de um AVE, tá? E são esses 3 sinais e sintomas que fazem com que a gente reconheça de pronto o quadro clínico, ou suspeite, pelo menos, de que aquela pessoa está tendo um AVE. A gente vai conhecer esses sinais, certo? Então, ao que acontece lá na cabeça, imediatamente o cérebro começa a exteriorizar os sinais do sofrimento dele. Fique atento aos sintomas. Maurício, baixa o som, por favor, Maurício. Fique atento aos sintomas. O AVC ocorre quando há entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, tá? O AVC ocorre principalmente em idosos, portadores de colesterol alto, hipertensos, fumantes, diabéticos e cardiopatas.
Quais são os sinais? Perda de visão. Nem sempre é total, a imagem pode ser distorcida, a pessoa vê o objeto, mas não o identifica. Problemas de fala. O paciente não consegue falar claramente ou entender o que o outro fala. Fraqueza facial. Não é possível sorrir. O canto da boca ou um dos olhos fica com a aparência caída. Fraqueza nos braços. Não se consegue erguer os dois braços. Movimentos dos dedos também são comprometidos. E fraqueza nas pernas. Em uma ou nas duas pernas. A pessoa não consegue se manter em pé. Então, são 3 sinais. A questão da visão, porque ele pode perder a visão em um olho ou em 2 olhos, ou ver, porém não identificar o que está vendo. A questão da face e da fala, você pode ter desvio de comissura labial, desvio de rima. O que é isso? Uma queda num dos cantos da boca. Acho que eu estou falando e vocês estão imaginando, porque isso é muito comum de vocês já terem visto. Uma queda num canto da boca. Tá? Problemas da fala, a pessoa não fala ou não consegue entender. E a fraqueza nos membros inferiores e superiores. Tá? Você pede para ela levantar os 2 braços na mesma altura e ela não consegue. Ou não consegue se manter de pé. Isso é comum também. Então, se você for chamado, por exemplo, numa manhã de sábado, sua vizinha vem lhe chamar. Mulher, corre aqui que mamãe não está bem. Você chega lá e encontra a velhinha que você conhece, sendo uma pessoa ativa, que varre o quintal, que cuida das galinhas, que tal, tererê, está lá sentada, arriada, numa cadeira ou na cama. Você pede para ela levantar ou levantar os 2 braços. Nada. Ela aparentemente não está reconhecendo você com a visão dela e nem consegue falar ou fala coisas que você não entende e a boca está com a comissura desviada. Vou fazer a comissura desviada aqui para vocês verem como é. É isso aqui, ó. Ó. Já viram isso? Às vezes a gente vê nas pessoas na rua com essa lesão permanente, assim, ó. É o desvio de comissura labial. Desvio de rima. E às vezes fica a lesão permanente. E a pessoa não consegue se expressar. Precisa fazer fono e físio para recuperar essa paralisia, que é uma paralisia da face, sabe? Precisa recuperar. Tá? Saiba como identificar um derrame. Sinais repentinos que precedem o AVC. Tá? Esses sinais aqui, eles são semelhantes àqueles que a gente viu. Vamos lá. Dor de cabeça intensa, sem causa aparente. Perda de visão em um olho ou nos 2. Alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular e expressar palavras ou para compreender a linguagem. Diminuição ou perda da força na face, no braço ou na perna. Sensação de formigamento na face, no braço ou na perna. Instabilidade, vertigem intensa e desequilíbrio associado a náusea e vômito. Então, associado a esses 3 sintomas principais que a gente viu, vem outros, sabe? Dor de cabeça, náusea, vômito, coisas que confundem, perda de continência urinária, fecal. Essas coisas de uma pessoa que não for bem esclarecida, elas confundem, tá? Mas foque nesses 3 pontos, a diminuição da fraqueza dos braços e pernas, a dificuldade de enxergar ou de compreender o que está enxergando, a dificuldade de falar, o desvio da comissura labial. Tem como testar essa pessoa, rapidamente testar. Procedimentos que ajudam a confirmar o problema. Peça à pessoa que sorria. Se distorcer a face só para um lado, leve a um hospital que pode ser um AVC. É o famoso desvio da comissura labial.
Diga a ela que levante os braços. Caso tenha dificuldades para erguer um deles, ou após levantar os dois braços, um deles caia, procure socorro médico. Dê uma ordem ou peça que a pessoa repita alguma frase. Se ela não responder, pode estar sofrendo um derrame. Leve-a a um hospital imediatamente. O ataque isquêmico transitório, que é um tipo de acidente vascular encefálico isquêmico, tem geralmente as mesmas características e mecanismos determinantes do AVC isquêmico, porém, por definição, com regressão completa do déficit neurológico em menos de 24 horas. Aquela história que eu falei para vocês. É uma obstrução transitória da artéria. Obstruiu, porém se resolveu. E aí os sinais, eles desaparecem, né? Agora, uma pessoa que tem um problema desse tipo, ela é uma pessoa que está em risco para ter novamente um AVC isquêmico. E ninguém garante que o próximo AVC isquêmico vai ser transitório. Ele pode ser um AVC isquêmico de maiores proporções. Aliás, todos os pacientes que já tiveram na sua vida um AVE, tá? Eles têm chance de ter novos AVEs. Por quê? Porque é o seguinte, minha gente, olha, a gente não viu que boa parte dos isquêmicos está relacionado à placa aterosclerótica. Um ser humano que tem aterosclerose, ele não só tem uma placa de aterosclerose, não. Ele tem as artérias dele em muitos lugares comprometidas com placa aterosclerótica. Então, aquele primeiro evento foi o rompimento de uma placa, foi a obstrução de uma das placas. Ele tem muitas outras placas, e essas muitas outras placas têm chance de causar uma trombose ou uma embolia. Então, ocorrido uma vez, a pessoa tem história de já ter tido uma AVE, ela tem chance de ter novos. O que é que esse paciente precisa? Ele precisa tomar consciência disso, mudar o estilo de vida dele, para retardar o máximo que ele puder um novo acontecimento desse tipo. E aí, mudança de estilo de vida pode compreender várias coisas, né? Desde parar de fumar, perder peso, entrar numa dieta com menos gordura, enfim. Quais são os achados clínicos? Investigar a hora exata do início dos sintomas ou a última hora em que o paciente foi visto normal. É importante, no AVE, uma coisa muito importante é o tempo, a janela do tempo. O que é a janela do tempo? A hora em que você percebe até a hora em que cada tipo de atendimento é dado. Por exemplo, da hora que eu percebi até a hora em que chamei o socorro, a hora que o socorro chegou, a hora que chegou na mão de um médico, a hora que o médico pediu uma tomografia. Então, imagine você que quanto mais o tempo passa, mais tempo aquela obstrução está causando o impedimento da chegada de oxigênio e nutrientes àquela região. E maior vai ficando o dano, né, minha gente? Investigar doenças associadas, história de AVC prévio, vou aproveitar para ir corrigindo. AVE. História de AVE prévio, trauma de crânio, doença cardíaca. Por que doença cardíaca? Porque as doenças cardíacas colaboram para a formação de êmbolos. Coagulopatias também êmbolos. Condição neurológica pré-existente, medicações em uso. Qual é a assistência do técnico de enfermagem quando ele se depara com um paciente que está tendo um AVE isquêmico? Ser ágil e dinâmico. Manter vias aéreas pérvias. Instalar oxigenação suplementar conforme prescrição. Manter acesso venoso calibroso, pérvio, com controle de gotejamento. Monitorizar a glicemia capilar e sinais vitais. Observar a prescrição da dieta, que geralmente é zero nas primeiras 24 horas. Um paciente com suspeita
Aliás, uma das coisas que se faz quando você vai atender um paciente com suspeita de AVE, uma das primeiras coisas é verificar a glicemia capilar, porque o médico precisa fazer um diagnóstico diferencial entre o AVE e uma hipoglicemia. Então, faz parte do atendimento fazer essa glicemia assim que você encontra esse paciente. É preciso distinguir se aquele caso não se trata de uma hipoglicemia, tá? E, além disso, na continuidade do atendimento, a glicemia de um paciente vítima de AVE, ela tende a apresentar alterações ao longo de 24, 48, 72 horas. Então, quando esse paciente chega na emergência, é instituído para ele uma verificação regular dessa glicemia, 3 em 3 horas, 6 em 6 horas, justamente para ir acompanhando, porque o AVE, ele tende a influenciar nos níveis de glicemia, variando para mais e variando para menos, certo? AVE, gente, é uma situação complexa para você entender e acompanhar. A gente vai dar aqui as diretrizes iniciais para vocês, certo? E já é bastante coisa. Ainda dentro da assistência do técnico de enfermagem, é preciso providenciar a coleta de exames de sangue, que o médico vai pedir exames complementares, hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, tempo de protombina, tempo de tromboplastina parcial ativado. Esses dois últimos dizem respeito à questão da coagulação sanguínea. Realizar um eletrocardiograma, preparar e encaminhar o paciente para raio-x de tórax, tomografia de crânio ou ressonância magnética. Tá? Reconhecer e observar as ações das medicações utilizadas para o tratamento dos AVCs. Existem medicações trombolíticas que fazem combatem a placa de trombo, conhecida como alteplase, streptokinase. Não são medicações que se encontram facilmente nos hospitais. Aqui em João Pessoa, quem faz essa medicação, que é um hospital de referência, é aquele hospital de Santa Rita. Como é o nome dele, minha gente? Metropolitano. O metropolitano? Exato. Então, o Metropolitano é um hospital público aqui de referência para problemas cardíacos e neurológicos. Então, quem faz esse tipo de medicação, depois que o paciente é atendido no pré-hospitalar, no atendimento da sala de emergência, se o neurologista detectar, eu quero fazer trombolítico, aí, até onde eu sei, é lá que faz, encaminha o paciente para lá, certo? Antiagregantes plaquetários, como AS, ticlopidina, clopidogrel, anticoagulantes, como a heparina, e o manejo da hipertensão intracraniana, por exemplo, com manitol. Agora vamos falar um pouco sobre os acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos. Vou ajeitar. Aqueles que a gente falou até agora compreendiam 80% dos casos. Vamos falar dos hemorrágicos, que compreendem apenas 20% dos casos, certo? O hemorrágico é de elevada mortalidade, mais que 1/3 dos casos vai a óbito, apesar de tudo que se faça. Porque é um sangramento dentro da caixa craniana, é muito sério. Seu principal fator de risco é a hipertensão arterial. O que é que a hipertensão arterial faz? A hipertensão arterial aumenta a pressão dentro das artérias, a ponto dessas artérias se romperem. E se uma artéria dessa rompe dentro do crânio, é um AVE hemorrágico. Acomete preferencialmente indivíduos idosos, com maior incidência à medida que se envelhece. Quanto mais idoso, maior o risco. Pode acontecer em adultos jovens também, decorrente de malformações vasculares ou uso de drogas, por exemplo, cocaína, crack,
Dê uma passeadinha na internet que você vai ver, fulano de tal, morreu jovem, teve um AVE, hemorrágico, uso de quê? Cocaína. Olha como se dá a hemorragia dentro do crânio, né? Ela pode ser uma hemorragia intracerebral, tá? Aqui, ó, dentro do parênquima, né, cerebral, ou ela pode ser uma hemorragia entre as meninges. Vocês estão lembrados que a gente tem a seguinte sequência, ó, cabelo, só um minutinho, gente. Maurício, quietinho, certo? Ah, gente, vocês têm que perdoar Maurício. Deixa aí, meu amor, vá. Vocês estão ouvindo o barulho do celular dele? Não. Não. Ok, então vamos lá. É porque eu escuto alto aqui. Então aqui, olha, se a gente fizer um corte transversal aqui no crânio, a gente vai ter couro cabeludo, abaixo do couro cabeludo vem o osso, a calota craniana. Abaixo da calota vem as meninges. São 3 meninges, né? E, como é o nome das meninges, meu Deus, esqueci agora. Epidural, subdural. E coladinha, a última meninge fica coladinha no tecido cerebral. Então, a hemorragia pode acontecer pelo rompimento de uma artéria dentro do cérebro, hemorragia intracerebral, ou hemorragia de uma dessas artérias que fica aqui entre as meninges. O mais comum é a hemorragia subaracnoide, embaixo da camada aracnoide, certo? Essa aqui é mais fácil de drenar. Veja, quando tem uma coleção de sangue dessa aqui, ó, é mais fácil o cirurgião entrar e fazer a drenagem e descomprimir o cérebro. Já essa hemorragia aqui é mais complicada para drenar, sabe? Então, às vezes a gente está no plantão, você está lá acompanhando alunos no trauma, é onde chegam muitos acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos, aí o médico vai, deixa eu baixar o som aqui, o médico vai, pede um antomo, vê a extensão da hemorragia, tá lá a hemorragia, mas ele diz assim, esse paciente não vai para o bloco cirúrgico, ou seja, eu vou esperar morrer, porque não vale mais a pena, entendeu? A hemorragia está grande demais. E em muitos casos ele diz, para o bloco agora, vamos drenar esse sangramento. Aqui nessa imagem de tomografia, a gente vê a caixa craniana e você vê que a coleção de sangue que se forma, ela tem uma coloração diferente. É uma coloração, ela tem uma densidade maior, portanto, ela aparece com uma coloração clara no acidente vascular cerebral encefálico hemorrágico. Vocês estão vendo aqui, gente? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Pronto. Bem certo. Então, essa área mais clara é que é a área de hemorragia. Essa está até pequena, essa área de hemorragia, tá? Vamos mais. Você tem aqui uma tomografia normal, parte anterior, parte posterior da cabeça. Dá para ver, ó, todas as áreas do cérebro, as áreas mais escuras é a área onde fica o líquido cefalorraquidiano, né? Os ventrículos. Aqui a gente tem um AVC hemorrágico, ó. O sangue, ele aparece com mais densidade na imagem de tomografia, e você vê ele como uma imagem branca, mais clara do que a cor do parênquima mesmo. E veja que o sangue, ó, ele vai se colocando, ele vai escapando, como essas áreas aqui são áreas de líquido, né, áreas vazias, aí eles vai, ó, aparecendo em outros locais também. Ele vai, quanto mais sangrar, mais ele vai se espalhando dentro da cabeça, tá? No AVC isquêmico, o que a gente tem é uma atenuação da imagem, ou seja, onde a irrigação de sangue não passa, lembram que se trata de uma obstrução? Então, onde o sangue não passa, a área vai ficando escura, ó. Porque a radiografia da tomografia não pega, né?
Então, na imagem, a tomografia é o exame de imagem que mais ajuda a esclarecer se se trata de uma AVE ou não. Porém, é o seguinte, quando o AVE é hemorrágico, é fácil ver, porque rapidinho o sangue aparece na toma. Se o AVE for isquêmico, e essa tomografia for feita logo no começo, pode ser que não dê para ver essas áreas escurecidas no começo. Mas algumas horas depois, aí dá para ver, tá? Então, por isso, às vezes, os médicos repetem as tomografias numa sequência. Chegou o paciente com suspeita de AVE e faz a tomo na chegada. Aquela tomo não é esclarecedora. Ou durante o plantão, dali a 3, 4 horas, o neurologista pede uma nova tomo. Essa nova tomo já está aqui querendo mostrar mais. E ao longo do plantão, ele vai fazendo tomos seriadas, entendeu? Vai fazendo, vai fazendo. Ou às vezes faz uma tomo todo dia, para ver como é que está a evolução. Contanto que não é hemorrágico, é mais fácil ver. No isquêmico, nem tanto. Mais uma imagem aqui de uma hemorragia subaracnoide. A hemorragia, aqui a gente tem a calota craniana, as meninges, e logo abaixo, entre a meninge e o cérebro, a hemorragia, que a gente chama de hemorragia subaracnoide. Certo? Na imagem de tomografia, olha como é que ela aparece, né? Observe que essa hemorragia, ela está empurrando o cérebro. Vocês percebem que ela empurra e ela, como é que eu digo, meu Deus? Ela aperta e amassa o cérebro dentro da caixa craniana? Sim, professora. Levando, inclusive, a um desvio da estrutura. Esses espaços aqui, os ventrículos, era para estar aqui no meio. Mas os ventrículos foram empurrados de tal forma que eles estão deslocados. Ó. Então, isso... Esse tipo de AVE, no caso, ele causa muita dor, né? Muita dor, muita dor. Muita dor. Tá? Mas a pessoa já pode ter entrado num estado comatoso aí, a essas alturas, entendeu? Então, veja, isso aqui, gente, essa compressão que essa coleção de sangue faz dentro do cérebro leva a uma série de alterações neurológicas, sistêmicas, alterações no corpo todo, porque o centro de funcionamento nervoso nosso está totalmente comprimido. Então, isso aqui é uma situação muito grave, muito séria. Muitas vezes, não vale a pena o médico drenar mais, não vale mais a pena investir. Um terço dos casos vai a óbito. E outras vezes ele investe mesmo, leva para o centro cirúrgico, drena e vê o que acontece. Agora, é claro que depois de um sangramento desse instalado, mesmo drenando, o dano está feito, concordam? Aí o paciente vai para a UTI para cuidar de amenizar todos os danos que essa coisa aí causou. Aqui nessa outra imagem a gente tem as 3 meninges, ó, caixa craniana, aí você tem a dura mater, abaixo dela a aracnoide, abaixo da aracnoide a pia mater, que é que faz contato direto com o tecido cerebral. Alguém ia perguntar. Eu já sempre, o negócio desse aí, uma AVE, ela não vai, ela nunca mais está no normal. As sequelas devem ser pesadas. A pessoa fica sequelada, pode ficar bem sequelada ou menos sequelada. As sequelas são muito diversas, porque vai depender da área do cérebro que foi atingida, sabe? Vocês sabem que cada área cerebral nossa é responsável por uma coisa. Às vezes essa coisa está em 2, 3 áreas ao mesmo tempo. Então, assim, depende de onde foi a área atingida, a gente vai ter sequelas muito diferentes. Então, você encontra pacientes vítimas de AVE e um quadro de sequela é bem diferente do quadro de sequela do outro. Viu? Barulho, mãe. Mamãe está dando aula. Fica quietinho, tá certo? Eita, que a mulher botou tudo cerebral. Finge, mulher. Fica tempo. Acidente vascular encefálico hemorrágico. O período de sangramento na hemorragia intracraniana hipertensiva pode ser breve
e autolimitado, durando alguns minutos. No entanto, em mais que um terço dos casos, o volume do hematoma pode aumentar dramaticamente nas 3 horas iniciais, com consequente deterioração clínica e aumento da morbidade e mortalidade. Ou seja, o sangramento, se ele for lento, né, ele vai se agravando com o decorrer das horas. Agora, some a isso uma outra questão que eu já falei para vocês. Falei para vocês na aula de trauma da pessoa idosa que o cérebro da pessoa idosa, em torno dos 70 anos, ele tem uma redução de 10% no volume e que isso aumenta uma certa área dentro da caixa craniana. Essa área, né, vazia, digamos vazia, mas não é vazia, tem líquido cefalorraquidiano, permite um acúmulo de sangue no advento de um AVE hemorrágico. Então, a pessoa vai sangrar dentro da cabeça e pode não imediatamente apresentar os sintomas que um jovem apresentaria, entendeu? Então, ainda se soma isso. Então, também vai depender da gravidade com que esse sangramento acontece. Se for um sangramento súbito e rápido, como maciço, como o rompimento de um aneurisma, ou se for um sangramento lento, que leve horas, e aí você vai vendo o paciente afundando no decorrer das horas, tá? Em ambos os casos, de alta gravidade e mortalidade. Manifestações clínicas. Decorrentes da hipertensão intracraniana aguda. Cefaleia, vômitos, rebaixamento do nível de consciência. Isso aqui, gente, esse maior volume, aumento de volume dentro da caixa craniana, leva ao que a gente chama de hipertensão intracraniana. E a hipertensão intracraniana é um quadro que tem uma série de sintomas específicos. E dentre eles, a dor de cabeça muito forte e o vômito em jato, além do rebaixamento do nível de consciência. Outros sintomas a depender do local do sangramento, é muito variada a sintomatologia, depende da área que foi atingida. Quanto maior o sangramento, mais intensos os sintomas vão progredindo com o decorrer das horas e ocorre edema cerebral. Mais uma vez, uma imagem de tomografia. Mãe, quero de impressão. Olha, a mamãe está mostrando o exame, olha. Tomografia computadorizada é essencial para o diagnóstico. Nessa tomo aqui, a gente vê um sangramento dentro do tecido cerebral, né, minha gente? Rompeu uma artéria dentro do tecido. Não é uma hemorragia subdural, né? Hemorragia intraparenquimatosa. Qual é o tratamento? Os cuidados gerais desse paciente, manter a monitorização rigorosa sobre os sinais vitais, manter a cabeceira do leito elevado a 30 graus. Uma curiosidade, quando a gente está no APH, no atendimento pré-hospitalar, durante o transporte, essa cabeceira, esse paciente vai ser mantido em decúbito lateral para evitar a broncoaspiração e para ele chegar são e salvo lá no hospital. Mas chegando ao hospital, eleva-se a cabeceira a 30 graus, certo? Manter vias aéreas pérvias e oxigenação suplementar, atentar para hipertermia, hipertensão, hiperglicemia, todos esses fatores, né, a temperatura, a pressão arterial e a glicemia capilar, eles podem ficar oscilando quando a pessoa tem um AVE. O tratamento da hemorragia intracraniana requer que a gente seja ágil e preciso na administração das medicações. O paciente pode apresentar crises convulsivas, imagine. O sangramento desse tamanho na cabeça é muito fácil que ele tenha uma convulsão. É muita dor, o médico entra com analgesia, muitas vezes entra com sedação, que é para deixar o paciente em coma mesmo, induzido por medicação. E ele entra com medicações para reduzir
o edema cerebral. Caso vá ser feita uma abordagem cirúrgica, cabe à enfermagem preparar e encaminhar o paciente para o bloco cirúrgico, para que ele sofra a drenagem do hematoma. Alguma dúvida, meninas? Até agora não. Até o momento não, professora. Tranquilo. Certo. Aí o que acontece, certo? Deixa eu parar de compartilhar. Agora eu vou aparecer. O que acontece? Essa aula de agora, ela foi uma introdução ao assunto, certo? Eu tenho 2 textos para vocês lá no SIGA, que são passos adiante nesse tema. Então, eu quero muito que vocês leiam esses 2 textos. Vocês vão se aprofundar no que eu falei agora, a partir da leitura desses 2 textos. Depois dessa leitura, é que vocês vão conseguir fazer a atividade que está lá no SIGA. Então, façam isso, vocês vão gostar muito, porque vão se aprofundar no tema. Se tiver lá uma palavrinha que você não conhece, tem Google, vai no Google e olha, certo? Professora, a senhora poderia botar esse slide no SIGA? Eu vou colocar o vídeo à disposição de vocês no meu canal no YouTube. E a partir do vídeo, vocês conseguem ver todos os slides, certo? Então, no vídeo, tem a minha fala e tem o slide. Combinado, meninas? Ok, professora. Então, sendo assim, eu vou encerrar essa gravação agora, ok? Certo.